Vamos começando, Maurício, Vera, todos muito bem-vindos. Gente, lembrar, tá, que as lives estão salvas lá no meu YouTube. Então, quem ainda não viu ou quer ver de novo, né, alguma live, vai lá, tá? O link tá aqui no meu Instagram, Adriana Souza Psi, tá? E lá tem muito tema legal, tem uma playlist onde eu deixei só as lives, tá bom? Então vai lá, dá uma olhada, uma conferida, manda pras pessoas que você gosta, que tem muita coisa legal por lá. E chama aí no aviãozinho, pessoal que você conhece, pra gente poder falar sobre esse tema, que é um tema importantíssimo. E que muitas pessoas sentem, né? Natural até esse sentimento, mas que pode acabar gerando alguns adoecimentos, né? Impossibilitando não só o prazer, como o sucesso na nossa vida, que é síndrome do impostor. Alguém já ouviu falar sobre esse termo, síndrome do impostor? Mandem aí se vocês já ouviram falar sobre síndrome do impostor, que a gente vai estar falando sobre isso hoje. Então vamos lá, gente. Eu vou deixar hoje a frasezinha pra falar no final, tá? Que vai fazer mais sentido falar a frase que eu separei hoje no final. Podem deixar o comentário de vocês. Boa noite, Gabriel. Vai deixando o comentário de vocês, as dúvidas, que no final, daqui uma meia horinha, 40 minutos, eu vou responder tudo, tá bom? Então não saiam e convidem aí mais pessoas, que é um tema muito importante, tá bom? Então vamos lá, síndrome do impostor. Você já teve aquele sentimento de que você é uma farsa, de que a qualquer momento as pessoas vão descobrir que você não merecia estar ali, que você não é bom o suficiente, né? Já teve esse sentimento em algum momento da sua vida? Seja quando você tá expressando uma coisa nova, sei lá, né? Fazendo uma reunião, né? Ou num novo cargo profissional. Existem vários momentos, né? E aí eu vou trazer aqui algumas possibilidades de alguns momentos que a gente vive isso, em que a gente pode ficar com esse sentimento de: ai meu Deus, a qualquer momento vão descobrir que eu não sou bom o suficiente pra estar aqui, que eu sou uma farsa, né? Que eu não sei nada disso. Enfim, então existem vários momentos que eu não mereço estar aqui, né? Esse é um sentimento muito angustiante, né, gente? E que pode gerar muito adoecimento e sofrimento na nossa vida. É sobre ele que a gente vai falar hoje, que é exatamente a síndrome do impostor. Esse termo, gente, uma coisa que é importante é entender que isso é um sintoma, né? Então, assim, isso não é considerado pela psiquiatria, né, um adoecimento, em si um sintoma, que pode ser tanto causa como consequência, que quer dizer o quê? Pode ser desde eu tenho uma depressão, eu tenho uma ansiedade, que está relacionado lá à minha baixa autoestima e etc. E isso me gerar essa sensação, né, de que eu sou impostora, de que não cabe na minha autoimagem aquele sucesso. Então eu gero um estranhamento, né? Como assim? Como assim eu tô aqui? Como assim as pessoas estão gostando? Como assim as pessoas estão me ouvindo? Como assim eu conquistei isso? Né? Então, esse sentimento de estranhamento, porque não combina com a minha personalidade. E aí, nesse caso, né, isso é uma consequência, ou seja, eu tô doente emocionalmente e, como consequência, eu tenho esse sentimento de síndrome de impostor. Ou pode ser a causa de um adoecimento. Então, eu fico com esse sentimento tão forte, tão cotidianamente, né? Ou seja, nem a minha experiência, nem o tempo melhora isso, que eu acabo gerando uma ansiedade, por exemplo, numa nova profissão. Eu acabei de entrar numa profissão. É normal, gente, a gente vai sentir uma ansiedadezinha. Ai, meu Deus, vou começar a mostrar aqui, né, o meu valor, vou começar a mostrar as coisas que eu sei, etc. Então, nesse iniciozinho, né, é natural. E eu vou até falar aqui sobre alguns momentos em que todo mundo passa por isso e tá tudo bem. Assim, a gente tem um índice altíssimo, de 70% a 80% das pessoas relatarem esse sentimento, né? Então, vão ter momentos que a gente vai viver, mas se nesses momentos isso não é superado, se a partir da experiência, do tempo, né, se eu consigo começar a sentir confiança, etc., não é superado, isso pode gerar um adoecimento. E aí a pessoa entrar, né, numa ansiedade, numa depressão, né, exatamente porque fica ali com uma tensão o tempo todo muito grande. Então, as pessoas que, quando a gente tem, ou quem vive a síndrome do impostor, né, e aí tem isso mais constantemente, tem o sentimento de que a sua conquista não foi por merecimento. E sim que a conquista foi uma sorte, né, ou foi alguém que fez isso por mim, foi alguma coisa externa a mim, né, que definiu, então, que fez com que eu ganhasse isso, ou que eu conquistasse isso. Então, eu tenho dificuldade, né, de confiar, de deixar isso sintonizado
o eu, a minha capacidade, a minha potência, com o que eu vivo, com o que eu ganho, com o que eu recebo, com o que eu conquistei. É como se não tivesse uma sintonia entre o que eu vejo aqui, né, e o que eu recebo e vivo na vida. Então, aquela frase, eu acho que até falei na última live, né, não sei se foi na última ou na penúltima, né, que é assim, não importa, né, a realidade, sim o que nós vemos. Então, não importa, porque assim, no fim das contas, realmente foi uma conquista sua, né? Foi uma conquista sua, ninguém te colocou ali, isso foi uma conquista, né? Muitas pessoas que, por exemplo, é um CEO da empresa, ou seja, nossa, quantos anos essa pessoa demorou pra chegar lá, né? Uma pessoa que passou num concurso dificílimo, ou seja, quantos anos aquela pessoa ficou estudando isso, né? Uma pessoa que até pessoas, gente, que fazem mestrado, doutorado e etc, podem chegar, apesar de estudarem muito aquilo, se sentirem extremamente inseguros aonde chegaram, pelo sentimento de que ele não merece ou de que ele é exatamente uma farsa, né? Como se aquele lugar em que ele estivesse fosse um acaso, né? Fosse uma situação onde ele não tem responsabilidade nenhuma, ele simplesmente chegou lá. E aí isso gera, obviamente, uma ansiedade, uma angústia muito grande. Então eu separei hoje pra vocês 6 pontos, né, onde eu vou estar falando sobre o síndrome do impostor, essa sensação, né, da síndrome do impostor. E aí vou estar trazendo por último, tá? Então, não saiam antes do final, onde eu vou estar falando um pouquinho sobre as saídas, né, gente? Sobre o que a gente precisa trabalhar para que a gente possa, então, superar, né? Eu vou estar falando um pouquinho sobre como isso dificulta a nossa vida, nos adoece, tá? Então não saiam, mandem também um aviãozinho, não se esqueça de mandar um aviãozinho que a gente vai começar o tema agora de forma mais profunda. Então, esse primeiro ponto, né, é a questão do sintoma. Então, disso ser um sintoma que pode gerar, né, um adoecimento ou que pode ser a consequência de um adoecimento, tá? Então, fique atentos, né, se você já sentiu isso, qual é a frequência que isso tá na sua vida. Vai ficar gravado sim, Nath? Pode deixar. Qual é a frequência que você tem essa sensação na sua vida, tá bom? Para que você possa avaliar se é apenas um processo de adaptação ou se é um processo adoecedor, tá bom? Então, assim, precisa chegar a adoecer pra gente buscar ajuda, né, gente? Lembrem-se que, assim como a nossa saúde física, né, a preservação, né, o cuidado, o zelo, né, é uma forma da gente prevenir, a gente não precisa adoecer. Então, a mesma coisa com o nosso emocional, tá bom? É importante a gente tomar cuidado com isso. Tá bem. Segundo ponto que eu queria trazer, né, esse é o primeiro ponto do que é exatamente o que é, né, a síndrome, que é essa sensação, né, de que eu sou um intruso ali, de que eu sou uma face, de qualquer momento as pessoas vão me descobrir. E o segundo ponto que eu trouxe pra gente trabalhar aqui é exatamente o fato de que a maioria das pessoas sentem em algum momento da vida, né? Então tá ali 70%, 80% das pessoas relatam ter essa sensação. Mas que existem momentos para que isso acontece e que são normais, e aí que a gente precisa acessar algumas coisas para que a gente consiga superar esse sentimento de impostor, né? Agora, existem outras formas não, que são adoecidas. Então, por exemplo, quando a gente vai começar a nossa carreira profissional, né? Então a gente não tem experiência, né? A gente ainda tá inseguro, a gente ainda, por mais que a gente tenha estudado aquilo na faculdade, a gente ainda tem medo de não dar conta. Então, o início de coisas, né, mudanças, até mudanças de cargo, às vezes a pessoa tá dentro da empresa, ela mudou o cargo, uma nova coisa vai acontecer, ou seja, momentos novos, né, de novos processos. Isso pode acontecer. A gente pode ter um sentimento de que eu não vou dar conta, eu não sei como eu vim parar aqui, eu não sou capaz, vão descobrir que eu não sou capaz, né? Então esse pode ser um momento que pode acontecer. Um outro momento, gente, são momentos de avaliação, ou seja, onde a gente vai se expor, né? Onde a gente vai ser avaliado, né? Porque a gente vai se expor em outras coisas, né? Em outros momentos também. Mas momentos de avaliação também é muito comum a pessoa ter esse sentimento de estranhamento, né? De, meu Deus, será que eu dou conta, né? Às vezes a pessoa passou a vida inteira estudando, às vezes a pessoa sabe tudo daquilo, leu pra caramba e vem esse sentimento, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Né? Será que eu vou saber o que falar? Será que eu vou saber como explicar isso? Será que as pessoas vão me perguntar e eu vou saber responder? Né? Então pode vir esse sentimento nesses momentos e no momento de exposição. Né, que, por exemplo, é você fazer uma live sobre, né, algum termo profissional e etc. Né, você se expor numa palestra, numa reunião,
pode gerar também esse sentimento, né? E aí, lembrem-se, né, gente? Quanto mais a gente tem experiência, né? Quanto mais a gente se expõe, se expressa, se mostra, mais a tendência da gente superar. A não ser que esse seja um sintoma de uma baixa autoestima já existente, né? Que é uma distorção da minha personalidade. Ou seja, pessoas que viveram, né, em famílias ou tiveram história de vida de muita crítica, de muita desqualificação, né, de muita rejeição, abandono, agressão, né, podem acabar gerando uma distorção na minha autoimagem, ou seja, eu não sou capaz, eu não dou conta das coisas, e isso de fato acabar gerando uma persistência na síndrome do impostor. Né, onde essa pessoa, por mais que ela busque e por mais que ela conquiste coisas, ela nunca sente que ela é boa o suficiente, ela nunca sente segurança consigo mesmo, né? Ou seja, gente, porque basicamente a síndrome do impostor fala sobre uma desconfiança, uma insegurança com a minha pessoa, né? É como se, por mais que eu fizesse, aquilo não contasse. É como se por mais que eu estudasse, por mais que eu soubesse, por mais experiência que eu tivesse, aquilo também não contasse. E aí mostra que já existe um adoecimento mais grave por trás disso. E é onde a gente tem que tomar cuidado, porque aí pode ser, na verdade, só um sintoma dessa doença. E não uma questão circunstancial. E não uma questão momentânea de um novo momento, de uma exposição, onde gera uma certa ansiedade na gente. E aí, esse ponto a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso pode destruir a nossa vida. Destruir a vida de uma pessoa. Uma pessoa pode, eu coloquei aqui duas atitudes, né, que as pessoas podem fazer a partir disso. Elas podem ou entrar numa procrastinação e uma paralisação, que quer dizer o quê? Elas ficarem muito inseguras e aí sempre ficarem procrastinando, né, e não conseguir desenvolver uma coisa que às vezes é muito importante para ela e que ela tem toda a competência, porque não é uma questão de capacidade, não é uma questão de inteligência, não é uma questão de merecimento, é uma questão de sentimento, de eu ter confiança em mim, que é exatamente, assim, vamos dizer assim, o antídoto, né, pra síndrome do impostor é a autoconfiança, é o que a gente precisa não trabalhar, né? Então, não é uma questão de competência e capacidade, é uma questão de autoconfiança, de que eu posso confiar na minha experiência. Essa frase, ela é muito linda, né? Essa frase de Jung, que pra mim ela é muito antídota, que é, eu posso confiar na minha experiência. Quer dizer o quê? Eu posso ir lá me expor pra uma situação, que é uma situação que fala sobre uma coisa que eu estudei a vida inteira, uma coisa que eu tenho experiência, que eu vivi, eu posso confiar em mim, né? Então, não deixar essa ansiedade se tornar uma desqualificação, que é o que a síndrome do impostor faz. Eu fico ansioso e aí eu começo a entrar numa coisa de desqualificar, né, a minha capacidade, a minha experiência, né, a minha sabedoria, a minha inteligência sobre aquele assunto, e aí eu começo a ter esse sentimento de impostor, tá? Então, ou eu posso ficar extremamente inseguro e procrastinar aquilo, e aí boicotar ali na origem, sabe? Nem conseguir chegar lá, né? Porque eu me sinto incompetente, incapaz daquilo ali. Então eu falo pra mim, porque isso acontece muito, né, gente? E aí fala sobre a questão da inteligência emocional que a gente falou na última live, né? Quantas e quantas pessoas estudam pra caramba, trabalham pra caramba, tem muito, muito, muito o que oferecer, mas por insegurança não conseguem transmitir a sabedoria, não conseguem compartilhar, não conseguem usufruir, até sentir prazer, né, gente? Porque, poxa, a gente às vezes rala tanto, investe tanto, busca tanto, é merecido a gente usufruir, sentir prazer com aquilo, né, se empoderar. Muitas vezes as pessoas até têm medo um pouco de ser arrogantes, né? Mas não, a gente aproveitar do nosso conhecimento é uma consequência, né, de todo o nosso esforço e atitude. Então, a síndrome do impostor, às vezes ela impede as pessoas de usufruírem de tudo que elas investiram na vida, imagina. A pessoa investiu tempo, investiu conhecimento, às vezes dinheiro, energia, e agora ela não se sente, né, competente ou merecedora de usufruir daquilo na vida, de alcançar o sucesso. Então, a procrastinação é um sinal que a gente tem que estar atento, né, de que pode estar relacionado à síndrome do impostor. Outra forma das pessoas reagirem, né, a esse sentimento de que eu sou uma farsa, ai meu Deus, qualquer hora alguém me descobre, é entrando numa coisa compulsiva. Então, assim, ou eu fujo e me paraliso, e aí não me mostro, né, porque eu não me sinto competente o suficiente para aquilo,
e isso não tem a ver com a realidade, tem a ver com a minha forma de me perceber, ou eu entro numa compulsividade. Então, para as pessoas não perceberem que na verdade eu sou incompetente e incapaz, deixa eu ralar mais do que todo mundo. Então, sabe aquela pessoa que muitas vezes faz muito mais do que todo mundo, pode ser centralizador, querer fazer tudo no lugar de todo mundo, né? Ou seja, ela tá querendo, na verdade, convencer as pessoas. Ela faz uma projeção. Ela quer convencer as pessoas de que ela é competente, sendo que, na verdade, isso é uma avaliação que ela faz dela mesma. Ela se acha incompetente. E aí, por isso, ela tenta compensar, né? Para que as pessoas, então, não vejam a farsa que ela é. Então, a pessoa acaba entrando numa compulsividade. Então, muitas pessoas que são centralizadoras, compulsivas, né, controladoras na vida, pode ter um sentimento de impostor, né? E aí acaba ficando nessa ansiedade, né, de dar conta, fazer tudo para provar um pouco de valor, para compensar essa insegurança interna, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu falei no número 2. Então, principais, né, situações que eu coloquei: avaliações, exposições, né? Ou a gente procrastina, ou a gente entra numa coisa que é uma forma da gente boicotar, ou a gente entra numa compulsão, que é uma forma da gente ficar sobrecarregado. Um aspecto também, né, que acontece muito, que fica claro, inclusive nas minorias, porque entra uma questão do circuito social. Que quer dizer o quê? É o sentimento de que eu não deveria estar ali. Porque, veja, nós somos seres construídos a partir de vivências, de experiências e de aprendizados. A gente não chegou aonde a gente chegou agora no acaso, né? Do tipo, eu sou filho do acaso. Não sou, eu sou uma construção. Assim como a nossa família vai ser, né, parte dessa construção, né, ali a gente vai aprender muita coisa, a gente vai absorver muita coisa, a gente vai definir muitos valores e muitas formas de pensar, inclusive muitos adoecimentos a partir do circuito familiar. A gente também absorve o circuito social, né, que é um circuito até maior do que o circuito da família, onde a família está incluída. Então, esse circuito social, gente, a gente também introjeta durante o nosso processo de crescimento. Então, minorias como mulheres, negros, indígenas, homossexuais, podem ter muito esse sentimento, né? Exatamente por, às vezes, conquistar algo em que socialmente ele aprendeu que ele não poderia conquistar. Inclusive, a síndrome, né, foi descoberta por 2 psicólogas a partir do estudo que elas faziam com mulheres de sucesso, lá nos anos 70, onde mulheres de sucesso eram minoria também, né? A mulher já vive, né, um processo minoritário no sentido de estar ali conquistando, né? Que é todo esse processo do feminismo, mas naquele momento aquilo ainda era mais difícil. Então, mulheres de sucesso naquele momento tinham muito esse sentimento. Então, as minorias, por uma questão de um sistema, né, que é o sistema social, pode também ter muito isso, esse sentimento de que eu não mereço, eu não deveria. E isso, infelizmente, gente, é uma contaminação preconceituosa que a gente acaba reproduzindo, né, e introjetando. A gente acaba reproduzindo com nós mesmos. Com nós mesmos. Então, muitas pessoas que fazem parte do circuito de preconceito, né, de desqualificação social, pode ter esse sentimento, né, de eu não merecia estar aqui. Então, por exemplo, pessoas que às vezes também saem de uma condição, né, muito baixa, né, de pobreza, né, de um lugar socialmente muito desqualificado, né, e tem um grande sucesso na vida, pode também ter esse sentimento, porque ela precisa ressignificar o lugar dela, entende? Então ela também pode ter esse sentimento, né? Essa conquista, ela fica, meu Deus, será que eu mereço estar aqui? Será que eu não sou uma farsa, né? Da onde eu vim? Porque muitas vezes a pessoa vai introjetando de forma inconsciente, né, gente? A gente não tem um filtro quando a gente é criança. A gente vai absorvendo as questões do mundo, vai introjetando ali inconscientemente, né? O próprio preconceito que o mundo faz com aquela pessoa. Então, quando uma pessoa, por exemplo, que é de baixa renda, é tratada de qualquer jeito, é maltratada, aquilo grava. A criança sente isso, a criança percebe isso, né? Assim como todas as outras minorias sentem também. Então, isso pode reforçar, né, esse sentimento de farsa, né? Esse sentimento de farsa, de eu não estou alocada aonde eu deveria estar, tá bom? Então, deixa eu ver se eu coloquei tudo aqui desse segundo ponto. As minorias, etc. Beleza.
Então, vamos lá pro terceiro ponto que eu trouxe, que é a questão, então, de quando isso se deixa de ser apenas uma circunstância e quando isso se torna um adoecimento, né? Então, é uma circunstância nessas situações novas em que simplesmente a nossa experiência, o tempo, o amadurecimento faz aquela sensação acabar, passar. Mas por que muitas vezes ela é persistente, né, gente? Porque quando a gente conquista algo, aquilo fala sobre a gente, aquilo impacta a nossa autoimagem. Se a gente tem uma autoimagem adoecida, ela se torna rígida. O que é o adoecimento? O adoecimento é a rigidez. É quando a gente não consegue ressignificar a nossa autoimagem. Então, por exemplo, a gente é criança, depois a gente vai virar adolescente, depois a gente vai virar adulto, e a gente vai ressignificando a nossa autoimagem, o nosso papel, o nosso lugar no mundo, né? A gente vai conseguindo amadurecer, né? Como lidar com as coisas. A gente vai desenvolvendo inteligência emocional. A gente vai usando as nossas experiências ao nosso favor pra gente aprender como está na vida, né? A lidar com situações que a gente aprendeu a partir de um erro, a partir de uma falha. Inteligência emocional é uma autoimagem maleável, onde vai sendo construída, onde cada momento da nossa vida a gente absorve coisas novas, a gente vai, né, aprendendo mais sobre a gente. Uma autoimagem enrijecida é uma autoimagem adoecida. E muitas vezes essa autoimagem, gente, ainda é uma referência lá da minha criança ferida, que muitas vezes passou por uma família de muita crítica, de muita desqualificação, de muita violência, aonde gerou para ela o entendimento de que ela, né, não é boa o suficiente, ou de que ela é incompetente, ou de que por mais que ela faça, ela ainda não vai ser o suficiente, ou de que ela é burra, né? Enfim, cada um tem a sua história de vida e as suas feridas e os seus traumas. Mas esses traumas acabam definindo a minha autoimagem. E aí, quando eu ganho sucesso, quando eu conquisto alguma coisa na minha vida, aquela autoimagem enrijecida não cabe naquela situação, percebe? São duas coisas distintas. Como que eu, a incapaz, a insuficiente, a burra, né? E aí, gente, veja, isso tudo são dores da pessoa, né? São traumas, dores. Como que eu posso ocupar agora esse espaço tão maravilhoso, tão incrível, de sucesso, de merecimento, onde as pessoas me respeitam, onde as pessoas me qualificam, onde as pessoas me amam? Porque aí eu vou até trazer aqui que a gente geralmente fala muito da síndrome do impostor em relação à vida profissional. Mas ela pode acontecer também em outros aspectos da nossa vida, tá? E aí eu vou daqui a pouco falar um pouquinho, amplificar um pouco outros momentos em que isso pode acontecer. Então, como que eu, que sou essa pessoa, e aí essa autoimagem distorcida, adoecida, de uma ferida, de um trauma, não se cabe, não se encaixa naquele lugar de sucesso, de merecimento, de conquista. Não cabe. Aí a pessoa, ela fica num conflito, né, entre quem ela é e onde ela vive. É como se não houvesse uma sintonia entre o que eu vejo de mim e o que eu vivo. Então, eu sou isso e vivo isso, isso vai me gerar um medão. Imagina, né? Eu passei para um concurso de procuradora e aí eu tô lá no lugar de super respeito, onde as pessoas me valorizam, onde as pessoas me acessam, né? Onde as pessoas usam, por exemplo, a minha peça como exemplo em cursinhos, etc. E aí eu vou, mas eu tenho uma autoimagem eu passei a vida inteira sendo desqualificada, não amada, comparada, que é uma coisa que infelizmente muitas famílias fazem, a comparação. Eu não me senti amada, ou eu fui sempre muito perseguida. Por mais que eu me esforçasse, ainda tinha uma crítica pra mim. Ou seja, como que eu posso ocupar aquele espaço? Não posso. E aí começa um desespero, né, gente? E aí acontece um dos boicotes que são um dos boicotes mais tristes que alguém pode viver, que é abandonar, rejeitar, boicotar toda a sua conquista, porque ela simplesmente não dá conta de ocupar aquele espaço. Então não é só a gente trabalhar para conquistar coisas. A gente precisa cuidar da nossa autoimagem, a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional pra gente se sentir merecedor, confiança, prazer. Imagina, você rala que só pra chegar num lugar e chegar lá você, em vez de sentir prazer, né? Nossa, que bom que eu tô aqui, que, né? Orgulho de si. Como eu mereço estar aqui, eu lutei mesmo por isso, né? E eu sou mesmo muito competente, eu sou muito capaz. Imagina, ao invés de sentir isso gera uma aflição ainda maior. Então, enquanto eu tava ali estudando, ou enquanto eu tava ali me esforçando para chegar naquele lugar, eu, entre aspas, tava só me esforçando. Então, tudo bem. Mas quando eu conquisto, como assim? Como assim?
Aí, em vez de gerar todo esse prazer, né, todo esse lugar de prazer, de conquista, né, a pessoa acaba ficando ainda mais ansiosa. Mais ansiosa. E aí entra naquelas duas possibilidades que eu falei pra vocês, né? Ou eu acabo me boicotando, né, e fugindo, né, e me apagando naquela situação, porque eu não quero que ninguém me veja, eu fico ansiosa das pessoas me verem, né? Então eu não usufruo da minha potência que eu desenvolvi até ali, que foi uma conquista, né? Ou eu acabo entrando nessa coisa compulsiva, que foi o que eu coloquei, eu acabo ficando compulsiva e tentando compensar, né, essa insegurança, essa definição enrijecida e distorcida de que eu não sou boa o suficiente, né? Então, gente, é muito impressionante, né? Assim, como que o adoecimento emocional tem poder na nossa vida, né? Na verdade, como o nosso emocional tem poder na nossa vida, né? Porque é uma distorção da realidade. Então, assim, no final das contas é isso. Não importa o que é real, importa como eu vejo. Porque é isso, como que uma pessoa passou a vida inteira vivendo aquilo, lutando por aquilo, estudando para aquilo, aprendendo com aquilo, e quando ela conquista alguma coisa, ela fala, não, eu não dou conta, é mentira isso. Veja, isso é muito grave. E esse é o nível do adoecimento, do poder, né, que o nosso emocional tem na nossa vida, de distorcer a verdade de uma tal forma que a gente não consegue nem lidar com a verdade, a gente distorce a verdade. Então, vamos dizer assim, a neurose, ela é como se fosse um tipo de loucura mesmo. A distorção, a confusão, né, é um tipo de loucura. E eu tô vivendo ali um tipo de loucura. Eu me caminhei até lá com as minhas próprias perninhas, mas chegando lá eu fico, não. Mas as pessoas vão me criticar, vão me rejeitar. E aí, veja, quem tem a síndrome do impostor de forma mais adoecida e mais latente, vai ter sempre muito medo da crítica. Por quê? Porque ela se critica. Da rejeição. Por quê? Porque ela se rejeita. Da humilhação. Por quê? Porque ela se diminui. Então, gente, acaba gerando toda uma projeção, né, pro mundo sobre a sua própria autoimagem, adoecida e distorcida, tá? Então, esses são os momentos em que a síndrome do impostor pode ser, na verdade, um sintoma de um adoecimento mais grave, tá bom? E não simplesmente uma circunstância de um momento de vida, tá? Então, essa insegurança gera um adoecimento na sua autoimagem, né, neurose de inferioridade, né, ou seja, a distorção dessa autoimagem é exatamente essa neurose de inferioridade, né? Eu sou menos do que o outro. Aí eu coloquei aqui alguns pontos, né? O sucesso não cabe, né, nessa personalidade, ou seja, há uma rejeição, né, para a vivência do sucesso, porque isso tira ela da sua própria zona de conforto, a partir da sua autoimagem, ou seja, né, não me cabe naquele espaço, né, ou aquele espaço não cabe em mim, né? Existe aí uma distância entre aquilo que eu conquistei, né, que é aqui poderoso, e aquilo que eu vejo em mim, né? Então, essa é a neurose da inferioridade, né, gente? É algo muito, muito triste, muito adoecedor. O outro é melhor do que eu, ou seja, a comparação é uma coisa muito comum, né, para quem vive a síndrome, né? Porque é o sentimento de que o outro sempre sabe mais do que ele, né? Exatamente essa questão da inferioridade, né? O sentimento de que, olha, aquela pessoa é competente, aquela pessoa é capaz, né? Mas eu não. E às vezes a pessoa fala aquilo que você já sabe, né? A pessoa tá falando de coisas que você já sabe, coisas que você já pensou, coisas que você... Mas mesmo assim você fica tentando buscar meios e formas de se desqualificar, né? E minar a sua autoconfiança. E aí, gente, o mais triste disso, que é uma coisa que eu tento passar muito como incentivo para as pessoas buscarem, é entender a origem disso, né? Porque as nossas neuroses, elas como se fossem assim, um estresse pós-traumático. As nossas neuroses são consequências de um estresse pós-traumático, que é o quê? São os traumas. O que são os traumas? São as dores. Então, veja, um dia eu fui injustiçado. Um dia, né, as pessoas me trataram de formas que eu não merecia ser tratada. Um dia, uma sociedade falou, né, que simplesmente pela cor da minha pele, né, pela minha sexualidade, pelo meu gênero, eu era uma pessoa menor do que a outra. A gente acha isso justo? Não acha. Mas a gente faz isso com a gente mesma. É uma reprodução, né, desse adoecimento, desse trauma e dessa dor. Né? Então, a autoempatia, que é algo tão poderoso, né, fala exatamente sobre a gente conseguir romper o processo de agressão. Porque a síndrome do impostor, ela é uma consequência de uma agressão social, de uma agressão familiar,
né? Então é a reprodução de uma agressão que a gente fica reproduzindo, né? E que a gente não merece, não era isso nem que a gente merecia antes e nem que a gente merece agora, porque afinal, se você conquistou coisas, mais do que nunca você merece. Você sempre mereceu ser respeitado, ser amado, ter empatia, que as pessoas tivessem empatia com você, né? Que as pessoas, que naquele momento de vulnerabilidade, de fragilidade que é a infância, você fosse cuidado, guiado. Você sempre mereceu isso e continua merecendo agora. Então a gente precisa, é quase como se o processo de autoestima, né? Da gente gerar saúde emocional é quase como se fosse uma forma da gente trazer justiça para nós mesmos, né? E aí agora nós temos atitudes emocionais e racionais de acordo com o que a gente merece, que é, então, né, ser respeitado, ser qualificado, né, ser incentivado, né, se sentir merecedor das coisas que a gente conquista, tá bom? Então, o que eu coloquei, né, a questão da comparação, né, o perfeccionismo, que é essa forma de compensação, tá? Que pode acabar adoecendo ainda mais a pessoa, tá bem? Quarto, a questão do histórico do aprendizado, que eu já trouxe um pouquinho aqui. Então, famílias muito críticas, desqualificadoras, abandonadoras, agressivas, crianças que sofrem muito comparação, né? A comparação é uma coisa tão presente, né, na infância, é impressionante. As pessoas, ou se ela tem irmãos, elas são comparadas com os irmãos. Se ela não tem irmãos, elas são comparadas com os primos. Então, assim, o quanto que o adulto, muitas vezes, né, usa da raiva, tá ali com raiva, ou tá insatisfeito com algum ponto, ao invés de individualmente tentar entender o que tá acontecendo, ver o que aquela criança precisa, né? E às vezes até por uma questão de educação emocional mesmo, né? Muitos pais reproduzem o que viveram, né? E não têm saúde e educação emocional, né? Então só simplesmente compara como se aquilo fosse incentivar a criança, mas na verdade só faz a criança se sentir ainda mais incompetente, né? Ainda mais insegura com sua capacidade, com suas questões. E veja, né, gente, cada um tem o seu processo, porque uma criança começou a aprender a escrever, a ler um ano ou a andar um ano antes do que o outro. Gente, que diferença isso vai fazer na vida da pessoa? Do resto da vida da pessoa, não vai fazer diferença, né? Isso não vai fazer diferença do momento. É circunstancial, às vezes é uma criança que tem uma sensibilidade maior a outras coisas, tá mais conectado com outras coisas, então às vezes não tá tão conectada com aquela parte. Então, se a gente conseguisse ter um olhar mais individual, né, para cada um, entendesse o processo individual de cada um, que é a subjetividade, que é um processo natural, humano, né? Nós percebemos e sentimos e vivemos as coisas de forma diferente, e isso é empatia, né? A gente com certeza evitaria muitos adoecimentos emocionais, né? Muitos adoecimentos emocionais. Então a própria comparação, né, que acontece muito nas famílias, é muito adoecedor. E pode sim ser uma consequência, né, da síndrome do impostor, tá bom? Número 5, um pouquinho das áreas onde isso pode acontecer, tá, gente? Penúltimo, daqui a pouco no 6, vou falar um pouquinho de como tratar, tá? Essa que é uma síndrome tão dolorida, tão sofrida, né, na nossa vida. Profissional, sim, que é exatamente isso, né? Eu conquisto uma coisa, um lugar onde eu passei a vida inteira achando que eu, né, me diminuindo e me tornando inferior. Então, quando eu conquisto uma coisa lá muito grande, pelas minhas próprias perninhas, eu sinto ali uma diferença, ou seja, eu não caibo aqui, né? A minha autoimagem não cabe nesse lugar de sucesso, né? E aí gera todo esse sentimento de farsa, né? E gera todas essas consequências de adoecimento. Outros espaços que isso pode acontecer, gente. Pode acontecer na vida, por exemplo, amorosa. Que quer dizer o quê? A pessoa pode, por exemplo, passar a vida inteira, né, se sentindo diminuída, insuficiente, não merecedora de amor, que aí são as consequências, né, dos abusos psicológicos, dos traumas infantis. E aí encontrar uma pessoa que ama ela. E ela simplesmente não sentir que ela merece aquele amor. Que a personalidade dela cabe ali. E aí entra o quê, gente? Insegurança, ciúmes, né? Perseguição, violência, controle. Porque eu tô inseguro. Porque eu tenho um sentimento de que eu não sou merecedor, não sou bom o suficiente para ser amado. A minha autoimagem distorcida e adoecida não cabe o amor. Quantas e quantas pessoas falam, nossa, Adri, queria muito uma relação legal, queria muito viver o amor, queria muito... Mas
ou acabam buscando pessoas desqualificativas e abusivas e que não têm disposição para amor, abandonadoras, né? Ou quando encontram o amor, né, não conseguem se sentir, vamos dizer assim, coerente. Porque, gente, o que faz a gente viver uma relação legal? Entender que eu sou merecedora de respeito, aí eu coloco limite, de amor, né? Então eu busco uma pessoa amorosa, uma pessoa que se importa comigo. É isso que faz a gente viver uma relação legal, né? Por mais que o outro me ame, se eu tenho um sentimento de que eu não mereço ou que eu não sou bom o suficiente para ser amado, vai ter de novo isso, que é a síndrome do impostor, né? Uma dissintonia, né? Um buraco entre o que eu me percebo e o que eu vivo. E aí não vai adiantar. Não vai adiantar, eu também vou boicotar. Ou eu vou entrar em todo aquele processo de codependência, né, gente? Que é, vou querer compensar esse amor, ou seja, nossa senhora, alguém tá me amando? Então agora eu vou me agradar essa pessoa a todo custo, vou dar tudo pra essa pessoa, minha vida agora gira em torno dessa pessoa, que entra todo no processo de codependência. Exatamente pelo um estranhamento. Por isso que eu falo, gente, tudo que a gente vive começa por nós mesmos. Não adianta. O mundo é o mundo, né? O mundo, ele vai ter pessoas de formas diversas, o mundo vai oferecer oportunidades diversas pra gente. O que vai determinar a nossa vida é a nossa relação com a gente. Não tem como escapar disso. É como a gente se vê, como a gente dá valor. É o nosso valor pessoal, que é a nossa autoestima, que é o nosso poder pessoal, que basicamente é autoestima e poder pessoal, né? Então, o outro, posso encontrar alguém com disposição de amar, mas eu vou estar desconfiado daquilo, porque aquilo não cabe no que eu percebo de mim. Tem aí uma distorção aí, um buraco, né? Entre quem eu sou e o que eu vivo. E aí eu não consigo usufruir do amor que estão me oferecendo, que eu tanto busquei e que agora eu não consigo me sentir merecedor e usufruir desse amor, tá? Outra área também, social, com os amigos, é a mesma coisa, né? Se eu me sinto uma pessoa inconveniente, né? Ou seja, às vezes as pessoas vivem em famílias que são muito repressoras. E aí toda vez que ela expressa uma emoção, toda vez que ela expressa raiva, tristeza, medo, ela é reprimida, desqualificada, né? E aí esse sentimento de repressão e de desqualificação faz elas ter um sentimento de inconveniência. Ai, meu Deus, eu sou inconveniente, né? Eu não sou bom o suficiente, tem alguma coisa de errado comigo, né? Sempre quando eu me expresso, sempre quando eu tô aqui na vida e sendo autêntica, eu faço alguma coisa que depois eu me envergonho. Porque assim, né? A repressão gera uma vergonha, né? Gera um sentimento de inconveniência, de que eu não deveria ter feito aquilo, né? Enfim, que é a questão da repressão. Então, muitas vezes na vida social, né? Você pode ser uma pessoa muito querida, mas você pode não ter esse sentimento pelos seus amigos, né? As pessoas podem gostar muito de você. Quantas e quantas vezes, né? As pessoas chegam no consultório e ficam com sentimento, né? De rejeição, ficam com medo da crítica, da rejeição dos amigos. E, na verdade, é super querido pelas pessoas, né? Tem pessoas que são muito carismáticas e ainda assim muito inseguras socialmente, né? Ou seja, pessoas que são rodeadas por outras pessoas, mas não se sentem merecedoras ou não se sentem boas o suficiente para ter aquele carinho social dos amigos e etc. E aí fica sempre com o sentimento de que a qualquer momento vão descobrir que ela é péssima, que ela é horrível, né? Que ela é uma pessoa má, na verdade. Fica com essa distorção entre o que vive, né? E o que percebe de si. Então, ficou claro, gente, de que isso pode existir em várias circunstâncias da vida, né? A partir do que eu vivo e do que eu percebo. Então, esse espaço entre o que eu vivo e o que eu percebo, essa dissintonia entre o que eu vivo e eu percebo, gera essa sensação de fraude. Gera essa sensação de fraude, né? Eu não merecia, eu não deveria, né? Ou não sou competente o suficiente pra estar aqui, tá bom? E aí vem o último ponto, né, que são as saídas, as soluções, as buscas. É claro que eu já falei um pouco disso, né, sobre o vídeo, que é essa questão também da realização, da autoimagem, né, da relação consigo mesmo, do autocuidado, né. Então, uma coisa, gente, que é muito poderosa, que eu já postei, né, aqui no Instagram, textos sobre isso, que é o compartilhar. Compartilhe com outras pessoas o que você tá sentindo. Porque aí você pode ouvir daquela pessoa desde tudo bem, eu te entendo, eu sei como é isso. E é claro, né, gente, busque pessoas adequadas pra compartilhar. Você não vai compartilhar esse sentimento de vulnerabilidade, que é, ai meu Deus, eu me sinto impostor, com uma pessoa crítica, com uma pessoa agressiva, com uma pessoa desqualificadora. Porque só vai piorar a situação. Então a gente tem que ter um cuidado e um zelo com quem a gente compartilha as nossas
vulnerabilidades, né? Então, compartilhe com alguém que você perceba que é amoroso, alguém que você percebe que tem abertura, né? Que vai te compreender, que vai querer ouvir aquilo que você tá falando, tá bom? Busque essas pessoas para você compartilhar. O compartilhamento, ele é muito poderoso. Porque às vezes, assim, e isso é uma coisa importante, tá, gente? Quando alguém vier compartilhar uma coisa com você, não acha que você tem que dar a solução da vida da pessoa. Às vezes não é aquilo que a pessoa tá procurando. Não tá procurando que você dê uma solução pra ela. Que a gente, às vezes, alguém vem compartilhar alguma coisa e a gente gosta daquela pessoa, a gente ama aquela pessoa, a gente quer muito aquela pessoa bem, a gente quer resolver o problema dela, né? Então a gente quer falar, faz isso, faz aquilo. Não, tenta, fica ansioso, né? Não, gente, às vezes só da gente falar, eu te entendo. Sabe que eu já vivi isso também? Nossa, e às vezes eu sinto isso. Isso já é suficiente, que a pessoa consegue, a partir daquele compartilhar, daquela troca, daquela empatia, aquela pessoa já consegue sentir, então tá tudo bem, não sou só eu. Isso já é um alívio, já é um processo, já é um início de um processo de cura, tá? Então, a escuta atenta, às vezes as pessoas não falam nada, mas só de você estar lá prestando atenção, dando espaço para aquela pessoa, aquilo já é tão poderoso, né? Faz a pessoa ter um sentimento de, nossa, eu sou importante, eu tô sendo ouvida. Já é, inclusive, uma própria atitude de amor e carinho, né? Que ela desassocia da imagem dela, de que ela merece, né? Então já é também uma atitude terapêutica que a gente chama, né? Uma atitude de cura, né? Então o compartilhar, gente, é fenomenal. Busquem pessoas na sua vida que você possa compartilhar, tá bom? Que isso é poderosíssimo. Outra coisa é o afeto, né? Então, o receber o afeto é algo muito importante. Então, veja, não adianta a gente querer transformar a nossa autoimagem se a gente ainda vive em ambientes tóxicos e abusivos. Porque, veja, isso gera uma confusão. Tem até um memezinho, não sei se vocês já viram, que é assim, terapia, aí é o pedreiro passando assim, né, a madeira no cimento, e o cimento bem lisinho, né? Então, terapia, e tá tudo bom ali. Aí família, é um gato que passa e pisoteia todo o cimento. Porque veja, aí não adianta eu viver em ambientes tóxicos, né, e querer trabalhar a minha autoimagem. O que a gente precisa é de afeto, de espaços construtivos, de ambientes acolhedores, de pessoas que tenham empatia com a gente. É óbvio que às vezes a gente não vai ter controle disso. Por exemplo, às vezes a gente pode viver num trabalho, num ambiente um pouco tóxico, né? Aí a gente precisa, às vezes, buscar ou um novo trabalho, assim, manda currículo, meu povo, vai sair disso. Nenhum salário e nada vale a sua saúde emocional e como você é tratado, né? Ou vai buscar um novo lugar, né? Enfim, gente, óbvio, dentro do possível, né? Mas, às vezes eu tenho lá um lugar no trabalho que é tóxico, mas eu posso buscar uma compensação, ou seja, eu posso buscar amigos amorosos, né, buscar um parceiro, uma parceira amoroso, né, ter outros espaços que compensem isso, né? Então, afeto, gente, é sim um dos maiores poderes humanos, é o afeto, que cura as dores, é o afeto. Porque veja, se a gente entender que o que gerou a dor foi a busca do afeto, por que a criança acaba absorvendo tudo que falam dela e mesmo quando machucam ela absorve? Porque ela quer amor. Porque ela quer ser reconhecida, então ela tá ali num processo adaptativo, tentando ser amada de qualquer forma. E muitas vezes, infelizmente, não tem, aquelas pessoas às vezes não vão ter amor para oferecer, né? E sim agressão, né? Ou vão ter amor dentro de uma condição, do tipo, você vai ser amada e respeitada se você for assim, se você for assado, se... Então cabe só metadinha da pessoa, não cabe ela inteira, né? É um amorzinho ali, só migalhazinha, ou só um pedacinho de amor e não um amor mais abrangente, mais seguro. Porque o amor, de forma autêntica, ele é abundante, né, gente? Ele não é escasso, não é frágilzinho. Qualquer coisa que eu falar, pronto, aquela pessoa não me ama mais. Não, o amor saudável é um amor abundante, né? Ele é grande, ele dá conta das relações e dos processos que as relações têm, tá? Então, busquem espaços de afeto, que isso com certeza vai ajudar nessa cura aí de autoimagem, para conseguir romper essa síndrome do impostor. Ressignificação do seu valor, ou seja, terapia, né, gente? Buscar ajuda, apoio, alguém que te ajude a significar as coisas que você viveu, alguém que te ajude a entender melhor os seus traumas, as suas vivências de dor, né? Porque a gente às vezes tem muita dificuldade de entender, né? E é isso, às vezes a gente precisa de apoio e suporte, né? Então, buscar um lugar onde te ajude a ressignificar,
né, o seu valor, a sua capacidade, a sua competência, tá bom? Outro ponto que eu coloquei aqui como dica, né, gente, principalmente na questão profissional, comece com metas menores, vai se arriscando em coisas menores, tá? Se você tem uma tendência a se paralisar, comece a fazer coisinhas menores, né? Dar pequenos passos, né? Então, vai lá um dia e faz uma livezinha, vai lá um dia e pede a voz lá na reunião, vai experimentando. Cada vez que você experimentar isso, você pode repetir pra você: eu confio em mim. Eu confio na minha experiência, eu confio na minha inteligência, eu confio em mim, né? Se valorize, fala: ai, que bom que você deu espaço, que bom que você falou. Comece com coisas pequenas, porque às vezes a gente quer uma coisa perfeita do tipo: ah, não, então eu só vou ser bom então quando eu estiver fazendo live todo dia, quando eu participar de todas as reuniões, quando eu for conduzir as reuniões. E não é assim, né, gente? Tem que ter um pouquinho de compreensão e paciência com o processo, né? Imagina que você construiu essa autoimagem distorcida, adoecida a vida inteira, né? Então agora tem que também buscar experiências e vivências que vão desconstruindo, mas tem que ter persistência. Eu sempre falo, gente, processo de terapia é persistência e paciência. Tem que ter persistência e paciência, tá? Consigo. Empatia de que isso é um processo, né? Pra gente começar, então, aos pouquinhos, devagarzinho, né? Se você paralisa. E se você é muito perfeccionista, vai experimentando também aos pouquinhos, abrindo mão, né? Experimenta um pouquinho, não colocar tanta energia em uma coisa. Confia de que às vezes, mesmo com um pouco menos de energia, aquilo já pode ser bom o suficiente, né? Que é uma forma de você diminuindo, né? Esse sentimento de que você precisa compensar e ser compulsiva, né? Pra ser, então, merecedora daquilo ali, tá, gente? Porque as duas coisas adoecem, tanto a procrastinação, a fuga, a paralisação, quanto o perfeccionismo, a compulsividade e o excesso, tá bom? Gostaram, gente, da live? Foi bom? Vocês perceberam? Vocês já sentiram a síndrome do impostor? Eu já. Em vários momentos da minha vida eu já senti síndrome do impostor, assim. E é impressionante, né? Que as pessoas podem te elogiar o quanto for. Como é um processo interno e pessoal, né, gente? É impressionante, porque assim, eu sempre recebo muito elogio, eu adoro os elogios, eu adoro ser elogiada, etc. Mas como eu vejo, né, o poder que eu tenho de me elogiar, né? Então esse é um outro ponto, tá? Que eu... Pausa, pronto, voltou. Se elogiem, se qualifiquem, se valorizem, cuidado com o que vocês pensam, tá? Cuidado com a comparação, cuidado com a crítica persistente, exagerada. Empatia e amor, tá, gente? Com vocês. Isso é, com certeza, o maior poder. E ninguém pode substituir isso. Ninguém pode substituir o amor que você tem por você. As pessoas podem te amar muito, podem te valorizar muito, mas ninguém substitui o seu amor por você. Ninguém, tá? Então, busquem aí vocês podem fazer desde meditação, escrever mensagens antídotas amorosas, nutritivas, que você vai lá e lê todo dia, tá? Faça isso por você. Que bom, vou responder aqui algumas perguntinhas, tá, gente? Não sei se vai dar pra responder de todo mundo, porque a gente tá dando quase 1 hora. Eu sempre falo que vai ser meia hora, 40 minutos, mas eu fecho 1 hora, não tem jeito. Ai, vamos ver aqui. Parabéns pela live, obrigada, gente. Obrigada, que bom que vocês gostaram. Eu sempre fico muito feliz quando eu consigo tocar vocês e, de alguma forma, ter aí um incentivo e ser um pontinho de qualificação e amor na vida de vocês. Ladrão de sorriso. Eu iria desistir de uma live de poesia por ser perfeccionista, mas me animei em arriscar depois dos seus vídeos que vi hoje. Obrigada. Ai, que bom. Chama a gente. Avisa, manda lá no meu direct de quando você vai fazer a live, que a gente vai lá assistir a sua live. Adorei a notícia. Muito bom. Muitas vezes, a gente se percebe assim muitas vezes. Vários insights aqui. Obrigada, Adri. Ai, que linda. Gente, a Ana é minha cliente. Amei, minha mãe. E agora que você voltou a morar junto com a família... Ah, tá. Vamos ver, porque acho que começou antes aqui. Meu ex tá assim. Ele faz terapia faz 3 anos, mas a família, como a irmã, é tóxica e hoje ele não consegue separar isso. Ele tava bem quando não tava com a irmã. E agora que ele voltou a morar junto com a família, ele mudou. Pois é, gente, é muito complicado isso, né? Ainda mais de pessoas que a gente ama,
né? Porque quando a gente ama alguém, eu tava até falando aí no post, né, que eu fiz hoje falando sobre toda a polêmica que deu, né? Traição, é abuso ou não, né? Eu vou até postar um vídeo agora falando um pouco sobre isso. Usando do caso, tá, gente? Eu não estou falando do caso lá da Maíra Card e do Arthur Aguiar, porque eu não tenho conhecimento de causa do caso. Eu vou falar no vídeo sobre o questionamento, que eu acho muito interessante, né? É uma dúvida muito comum. Mas veja, as pessoas que a gente ama, elas têm um poder maior na nossa vida. É natural, a gente tá mais vulnerável, porque a gente tá entregue, né, àquelas relações. Então, quando a gente ama uma pessoa, por mais que ela seja destrutiva, aquilo deixa a gente confuso e acaba adoecendo a gente. A confusão gera adoecimento, né? Então, por isso que eu falo, se preservem, né? Se é uma pessoa que você ama, tipo pai, mãe, irmão, mas você percebe que é uma pessoa que adoece, que abusa, né, que é perseguidor, crítico, enfim, coloca um limite. Se você não quer simplesmente romper esse vínculo, né, coloca um limite, saiba até onde ir, até o quanto conviver com essa pessoa, porque às vezes isso já ajuda, né, a você não se intoxicar e adoecer com essa situação, tá? A Renata colocou, eu não consigo fazer amizades, por quê? Pode estar relacionado ao tema de hoje, né, Renata? Muito provavelmente, ou porque existe um trauma aí, né? Ou seja, eu não confio nas relações, né? De alguma forma, um dia eu amei, um dia eu me entreguei, e aí aquela relação abusou de mim, me maltratou, me abandonou, me rejeitou, e aí hoje eu tenho não confio com as relações, né? Ou porque eu tenho uma baixa autoestima, né? E eu tenho dificuldade de me sentir à vontade nas relações, de ser quem eu sou. Né? Se eu tenho um sentimento de que eu não posso ser quem eu sou, as relações ficam um pouco convidativas, porque ficam rígidas, ficam ameaçadoras, né? Gera ansiedade, não prazer, né? Então tem que ver aí, às vezes também as duas coisas, né? O que pode estar acontecendo, o que está dificultando de você desenvolver essas amizades. Essa síndrome gera pânico, é o que eu falei no início, tá, gente? Gera uma ansiedade, né? Como que eu vou lidar com isso? Ou seja, se isso vai se tornar um adoecimento, ou seja, se isso vai se tornar uma causa, né, onde a consequência se torna um adoecimento, pode, né? Pode acontecer, como pode também ser apenas um sintoma de um adoecimento que já existe, tá? E por isso que é importante a gente se cuidar, porque a síndrome do impostor gera ansiedade, muita ansiedade, né? Foi o que eu falei, quando eu finalmente conquisto o que eu fiquei a vida inteira buscando, eu fico, em vez de sentir prazer, eu sinto ansiedade e angústia. Então pode gerar sim, tá? Tem que tomar cuidado. Eu também evito me relacionar com as pessoas pessimistas. Isso é ótimo, gente. Tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente deixa entrar na nossa vida, tá? Transtorno dissociativo, eu não entendi essa pergunta. Você está perguntando se a síndrome do impostor é um transtorno dissociativo? Num certo grau, né? Porque assim, o transtorno dissociativo, ele pode ser uma vivência muito mais grave, né? Onde vai gerar uma esquizofrenia, alguma outra coisa mais grave. Mas num certo grau, as neuroses são, né? Porque elas fazem a gente distorcer a realidade, né? Então existe um nível aí, né? Mas que é um adoecimento menor, né? Do que um transtorno dissociativo, tá bom? Fica muitos pensamentos na nossa cabeça, né? E a gente nunca flui. Pois é, a gente fica ali se martirizando. Eu sempre disse que eu sou uma fraude em tudo. Pois é, Cacá, tem que cuidar disso, né? Tem que cuidar disso, gente, né? Isso é injusto com a gente, né? Isso é adoecedor, isso é uma agressão com a gente, tá? Eu, por exemplo, às vezes fico ansiosa, né, pra fazer alguma live, alguma apresentação, algum vídeo. E aí eu vou pro lugar mentalizando, né? Eu mereço, eu sou capaz, eu confio em mim, né? Eu estudei muito, eu tenho muita experiência, né? Eu vejo as pessoas se transformando a partir do meu trabalho. Então eu fico falando várias frases positivas e construtivas pra mim, pra parar ali. Tá bom? Então façam isso por vocês também. Nós somos humanos, a gente não tá buscando a perfeição. É natural a ansiedade, é natural a aflição, é natural que a gente fique um pouco inseguro nos desafios, né? Usem disso pra se desenvolver e crescer, né? E não pra se adoecer. Então cuidem da sua autoimagem. Cuidem da relação que vocês têm com vocês, tá bom? Bom, gente, não vou conseguir responder de todo mundo, né, porque acabou ficando longo e tem muita gente comentando, mas lembrando que todas as lives estão salvas lá no meu YouTube, então vocês podem lá, né, relembrar, mandar para as pessoas que vocês amam, aproveitam para compartilhar, né, esses que são temas de sofrimento, né, e que às vezes só da gente escutar muitas coisas são ressignificadas e a gente consegue já dar o primeiro passo para nossa cura, tá bom? Lá tem uma playlist só
das lives e muitos outros vídeos legais que podem ajudar vocês também nesse processo, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Ah, deixa eu fazer um convite especial pra vocês. No sábado, 10h29 da manhã, eu vou fazer uma live com... Ele é professor e juiz, né, que é o Aragonê. Ele tem um canal no YouTube que se chama... Sai Pobreza? Sai Pobreza. Sai Pobreza, vai lá, já se inscreve, porque sábado, 10h29 da manhã, eu vou estar lá falando sobre ansiedade, que é um tema que inclusive vocês colocaram aqui, algumas pessoas colocou aqui, tá? Falando um pouco sobre ansiedade, né? Como lidar com ela, como romper a ansiedade destrutiva, né? E como usar, né, a ansiedade construtiva ao nosso favor, tá bom? Porque a ansiedade é um sentimento natural, mas como isso pode gerar adoecimento e como isso pode gerar construção, eu espero vocês lá, tá bom? Sai Pobreza. Aragoni, tá bom? Um beijo, gente, até terça-feira.